Olá, hoje é quarta-feira, 11 de março de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo, Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Começo com o movimento que foi feito nesta manhã com alguns senadores do grupo Muda Senado e também deputados da bancada do Partido Novo na Câmara. Eles foram até o Palácio do Planalto e entregaram uma carta aberta a Jair Bolsonaro em que pedem ao presidente da República que retirem do Congresso Nacional aqueles 3 PLNs, projetos de lei, que foram enviados na semana passada pelo Executivo ao Congresso como parte do acordo para a manutenção dos vetos à lei orçamentária. Esse assunto ainda é um impasse aqui em Brasília. Hoje nós devemos ter na Comissão Mista de Orçamento, enfim, a votação desses 3 PLNs, já que não aconteceu ontem essa votação, mas no plenário, em sessão do Congresso, isso ainda está em aberto porque não há garantia de que há votos, principalmente no Senado, para aprovação desses PLNs. Este grupo que foi entregar essa carta aberta ao Jair Bolsonaro, nosso repórter César Feitosa acompanhou lá em loco no Palácio do Planalto, eles argumentam que se Bolsonaro retirar os PLNs, essa questão está resolvida, porque os vetos foram mantidos na semana passada e derrubando os PLNs, então a gente segue a vida e o Congresso perde esses 15, 17, 19 bilhões de reais que ficariam ali a cargo do relator do orçamento neste ano, o deputado Domingos Neto. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB, também estava agora nesta manhã no Palácio do Planalto, tentando entender essa questão, tentando algum acordo em conversas com representantes do governo sobre este assunto que, só relembrando, se arrasta aqui em Brasília há 2 semanas. Esta é a 2ª semana consecutiva que o Congresso está travado em razão dessa guerra do orçamento, de líderes do Centrão, de caciques do Senado, tentando garantir essa dinheirama neste ano de eleições municipais. Este acordo que foi feito, sim, nos bastidores pelos ministros Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos, ainda quando daqueles 30 bilhões de reais. Na semana passada teve esse fato novo, de um novo acordo sendo costurado. Nesse próximo domingo nós temos as manifestações aí em todo o Brasil a favor do governo e contra setores do Congresso, principalmente em razão disso que o general Augusto Heleno chamou de chantagem. Agora, publicamente, o presidente continua dizendo, como disse na semana passada no Twitter, que não houve acordo com o Congresso. Enquanto isso, o senador Eduardo Gomes está lá justamente tratando de como vai ficar esse acordo que foi fechado entre o governo e o Congresso no âmbito do orçamento. Nós vamos continuar acompanhando de perto isso, levando até vocês as informações em tempo real. Vamos para a economia. O governo, como previsto, anunciou hoje que reduziu a sua projeção de alta, de crescimento do PIB da economia brasileira neste ano de 2020. Em janeiro, essa previsão era de 2,4%. Agora, a nova projeção da equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro é de uma alta de 2,1% do PIB brasileiro neste ano de 2020. Recordando que no Boletim Focus, divulgado na última segunda-feira, o mercado financeiro previa uma alta já um pouco menor do que isso, de 1,99% neste ano de 2020. Todos esses ajustes estão acontecendo principalmente em razão do avanço do novo coronavírus pelo mundo, que certamente impacta a economia e aqui no Brasil não será diferente. Ainda no âmbito da economia, o IBGE divulgou na manhã de hoje os dados da inflação de fevereiro. A taxa do IPCA neste mês de fevereiro foi a menor para o mês desde 2000. O índice ficou em 0,25%. No acumulado do ano, o IPCA, que é o índice oficial da inflação, tem alta de 0,46% e nos últimos 12 meses de 4,01%. É claro que a inflação controlada é mérito da política econômica do governo Jair Bolsonaro, mas também em razão da economia ainda estar se recuperando aqui no Brasil. Por falar em economia ainda se recuperando, o governo não enviou para o Congresso até este momento as reformas tributária e administrativa, suas propostas de reforma tributária e de reforma administrativa. Paulo Guedes ainda não enviou, ainda está nessa história de vai enviar amanhã, semana que vem, mas até agora nada dessas 2 propostas chegou ao Congresso Nacional. E ontem à noite Paulo Guedes enviou um ofício aos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente, com uma lista de prioridades da equipe econômica. Eu coloquei aqui o entre aspas porque ele estabeleceu prioridades, mas enviou 19
projetos, PECs e MPs, né? Como é que se faz prioridade em 19, né? Desses 19, certamente há algumas prioridades ali do governo, mas isso não ficou claro no ofício, então foram 19 prioridades enviadas pela equipe econômica de Paulo Guedes para o Congresso na noite de ontem. Vamos em frente. Nesta manhã também, no Rio de Janeiro, houve uma operação do Ministério Público chamada Operação Condomínio Fechado, que tem como alvo 7 integrantes de uma milícia que atuava em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, eles teriam promovido e negociado empreendimentos ilegais e entre os integrantes dessa facção de milícia em Jacarepaguá está um capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Operação Condomínio Fechado, promovida pelo Ministério Público do Rio. Sobre o coronavírus, uma novidade. Agora pela manhã, o nosso repórter CD Silva está lá no Congresso Nacional, ele estava acompanhando a sessão da Comissão Externa de Ações Preventivas ao Coronavírus e pela primeira vez os deputados deixaram claro, cada vez mais clara, a preocupação deles também com o avanço do novo coronavírus dentro do Congresso Nacional. Eu falei isso ontem no meu podcast e agora essa informação de que já existem deputados cogitando restringir ou suspender os trabalhos no Congresso Nacional em razão do risco de infecção do novo coronavírus. Lembrando que na Europa alguns parlamentos já suspenderam por alguns dias ou até por tempo indeterminado as suas atividades também em razão do avanço do novo coronavírus. É isso que nós temos de destaques desta manhã aqui em Brasília e agora à tarde fiquem atentos conosco, vai ter sessão da CPMI das fake news começando agora, deve se estender a tarde inteira e serão apreciados 52 requerimentos, entre eles vários pedidos de quebras de sigilo telefônico, fiscal, de empresas acusadas de divulgar fake news. Vocês continuam conosco nesta tarde de quarta-feira, ligados aqui conosco no Antagonista e no nosso aplicativo A Mais. Um grande abraço e tchau!